Amém, irmãos? Vamos a mais uma live de leitura, nossa leitura anual de 2025, no livro de Jeremias. Hoje vamos ler nesse dia 23 de agosto, os capítulos 24, aliás, 23 de agosto, nos capítulos 25 a 27 do livro de Jeremias, o profeta maior. Vamos orar pedindo a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, obrigado por mais um dia, este 25 de agosto, que o Senhor tem nos dado, e que o Senhor nos guarde, e que o Senhor nos dê proteção contra a inveja, contra o olho gordo, contra a fofoca, contra o mal olhado, contra todos aqueles que nos desejam mal, Senhor, aqueles que agem conosco com falsidade. Em nome de Jesus, eu repreendo esse mal da minha vida, na vida da minha família, em nome de Jesus, e clamo o teu sangue sobre nossas vidas. Clamo o teu sangue, Jesus, para a vida deste ouvinte que está me ouvindo e para a minha vida, para que nós possamos ser livres de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pegue sua Bíblia no livro de Jeremias e vamos ler. Aqui no capítulo 25 ele vai falar os 70 anos do cativeiro e depois a ruína da Babilônia e das outras nações. Que diz assim: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias ao todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, nem inclinastes aos ouvidos para ouvir. O problema da nação hoje é ouvir. A nação não quer ouvir a palavra de Deus. A nação quer ouvir o que ela quer ouvir, mas a palavra verdadeira ela não quer ouvir, porque sabe que vai de encontro contra os seus costumes, contra as suas ações erradas, contra o seu pecado. Isto a nação não quer. A nação quer uma palavra, mas que eles continuem no pecado. E esta palavra, que se for a isso, não é de Deus. É uma falsa palavra. A nação ela quer servir a um Deus que apoie o pecado dela. Pode servir um Deus, mas o verdadeiro não é. Porque Deus é santo. Ele separa. Ele nos tira da nação pecaminosa. Ele nos tira da nação tóxica e nos leva para o lado dele, para servirmos com ele em santidade, ou seja, separado para ele, com uma nova criatura, uma nova índole, umas novas atitudes, umas novas ações, livre e longe do pecado. Então é isso que Deus quer para conosco. Mas a nação não quer ouvir a palavra de Deus, como aqui está escrito, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, e nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, para que vos não faças mal. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-lo-eis em espanto, em assobio, e em perpétuo de deserto.
E farei perecer entre eles a voz do folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som da morte, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles um deserto perpétuo e trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque também deles me servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações das quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações as quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém e à cidade de Judá, e aos seus reis, e aos seus príncipes, para fazer deles o deserto, a um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. E Faraó, rei do Egito, e aos seus servos e aos seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao resto de Asdod, e a Edom, e a Moabe, aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e os reis das ilhas da além do mar, e a Dedã, e a Tema, e a Bus, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra. Ou seja, a palavra de Deus, ela alcança tudo. E mais interessante agora, lendo aqui, essa palavra que ele deu a Jeremias, é que Deus, ele busca a todos. Aí ele zela pela palavra, ele zela pela palavra dele ser cumprida. E o mais interessante é que ele fala que esta palavra, ela será cumprida até nos últimos cantos da terra. Não tem a terra, aqueles lugares remotos, congelados, que mora habitante, que vive no meio da neve. A palavra dele chega lá. Então ele é um Deus zeloso. Ele zela para que a palavra dele chegue a esses lugares remotos. Não adianta você disser que nunca ouviu a palavra de Deus, porque hoje ela está mais na terra do que como nós imaginávamos. Em todo canto está a palavra de Deus. Até nos lugares remotos ela também está. E a todos os reis da Arábia e a todos os reis do misturado, povo que habita no deserto, e todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um com o outro, e a todos os reinos da terra, e o rei de Sesaque beberá depois deles. Pois lhe dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, e bebei, e embebedai-vos, e vomitai e cai, e não torneis a levantai-vos por causa da espada que eu vos enviarei. E será que se não quiserem tomar o copo da mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, certamente bebereis. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes. Não ficareis impunes.
porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás: ó Senhor, desde o alto, bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas. Contra todos os moradores da terra chegará o estrondo, até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Uivai, pastores, e camai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos. E eu vos quebrantarei a voz, então caireis como um jarro precioso, e não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores, e ouve dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua chama como um filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação, por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. 26. Jeremias prediz a ruína do templo e de Jerusalém, e corre perigo de morte. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, ponte no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhe dissesse. Não esqueças nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que tento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Deus dando chance, né? Próximo do rei levar eles, invadir a cidade e levá-los para o cativeiro, Deus ainda envia Jeremias para dar uma palavra, dando chance a ele na esperança. O próprio Deus falando que eu tenho esperança que ele se arrependa, pois se ele se arrepender eu vou desistir do mal que eu quero fazer sobre ele, né? Mesmo assim eles não se arrependeram. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me dardes ouvidos para andardes na minha lei, que por diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando eu vi enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouvirão os sacerdotes, os profetas e todo o povo a Jeremias anunciando estas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. Por que profetizastes no nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores? Uma pergunta que eles fizeram para Jeremias. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e assentaram à entrada da porta nova na casa do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: esse homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouviste. Aleluia.
Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouve a voz do Senhor vosso Deus. Olha só o que Deus fala, com todo o cuidado que Ele tem conosco. Olha só o que Ele fala: melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouve a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo, aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciões da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o nome desta casa como os altos de um bosque. O monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes, não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles, e nós não fazemos um grande mal contra a nossa alma. Também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Kiriat-Jearim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Joaquim, todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou rematá-lo. Mas, ouvindo isto, Urias temeu e fugiu, e foi para o Egito. Mas o rei Joaquim enviou um homem, e Elhanã, filho de Aquibol, ao Egito. E eles tiraram Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim, que o feriu à espada e lançou o seu cadáver na sepultura dos filhos de novo. A mão por de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias para que não entregassem nas mãos do povo para ser morto. 27. Jeremias aconselha a submissão ao rei de Babilônia. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias, dizendo: assim me disse o Senhor: faze umas prisões e julgos, e pô-las sobre o teu pescoço. E envia ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e o dou a quem me agrada. Aleluia! Receba esta palavra. Deus, se o Senhor se agrada de mim, me abençoe nessa terra e me faça ser grande, em nome de Jesus. E agora, eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venham o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puseram o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste esta nação, diz o Senhor,
até que a consuma pela sua mão. E não dei ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoreiros, e aos vossos encantadores que vos falam, dizendo: não servirei ao rei da Babilônia. Porque mentiras vos profetizam para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela, e vós pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei de Babilônia, e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á, e habitará nela. E farei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: colocai o pescoço no jugo do rei da Babilônia, e serviu a ele e ao seu povo, e vivereis. Porque morrerias tu e o teu povo, a espada e a fome, e de peste, como o Senhor disse, da gente que não serviu ao rei de Babilônia? E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: não servireis ao rei de Babilônia, pois vos profetizam mentiras, porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais vós, os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvido às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão da Babilônia, pois eles vos profetizam mentiras. Não lhes dê ouvidos, servi ao rei da Babilônia e vivereis, porque se tornaria esta cidade um deserto. Porém, se são profetas, e se há a palavra do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas e do mar, e das bases e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém: a Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Então, profetizou o Senhor, acontece. Falando Deus, a falar. Uma ordem dada é a ordem cumprida. Espírito de Deus, obrigado por essa leitura. Que o Senhor nos abençoe cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus permitir.